Oi, bom dia. Oi, Gi, oi, Martine. Bom Hoje a gente dia. vai falar, então, é, hoje a gente vai falar sobre o amor, sobre uma relação sagrada. E aí, para a gente começar a nossa conversa, queria trazer uns trechos, né? Peguei um trecho do Evangelho de Filipe, um trecho do Evangelho de Maria, que fala sobre o que é amar. Então, vamos lá. No Evangelho de Filipe, ele diz que a palavra amor significa aliança. Aliança entre duas liberdades, entre dois sujeitos que se inclinam um diante do outro. Ela está para além da noção de complementaridade. A presença do outro não vem preencher uma carência, mas trata-se de dois sujeitos inteiros. Na relação entre essas duas liberdades, revela-se algo do divino. Em vez de um amor de dependência ou de sedução, trata-se de uma aliança que produz frutos. E o Evangelho de Maria tem um trecho que fala assim que trata-se de tornar-se inteiro e de tornar-se assim capaz de amar, não a partir do que nos falta, mas a partir de nossa plenitude. Então, esses dois trechos nos trazem até, antes de... a gente estava aqui conversando, estava falando, então não é encontrar outra metade da laranja, são duas laranjas que se encontram, são duas liberdades, né? São duas pessoas que já conseguiram se trabalhar bastante, né? Até quando a gente fala em autoconhecimento, tudo, em reflexões, então quanto que eu estou buscando alguém para suprir uma carência que eu tenho, ou quanto que eu já estou transbordando e já estou completa e estou buscando alguém. Então, a nossa conversa começa hoje aqui, sobre o que é essa aliança. É, acho que entrando aqui um pouco, né, aqui nos bastidores, o nosso papo que é de aquecimento, e nós estávamos trazendo um pouco dessa questão da aliança, que é um dos símbolos do casamento, né? Um dos, ou talvez o primeiro, ou aquilo que conecta. E é bem interessante que a Van trouxe de estarmos inteiros para começar essa relação, de fato uma relação que não complementa, mas que é algo maior do que apenas parte dos dois, né? E quando a gente está falando de aliança, em geral, a gente está olhando também para esse símbolo que usamos, né, por longa data e que é um lembrete, para que todo o tempo a gente revisite alguns acordos, alguns combinados. Então, essa aliança que foi feita há algum tempo atrás, quanto que ela deve ser revisitada, quanto que deve se conversar sobre coisas que às vezes a gente vê, percebe o que está acontecendo, mas vai deixando de repente um pouquinho de lado, e em algum momento é super importante que faça essa revisita, em nome até do nosso tema, do que a gente está trazendo, que é esse amor, e é bem interessante porque às vezes a sensação de que o amor pleno, que a gente conhece, né, no auge, quando estamos totalmente embebidos, daquela paixão, algo avassalador, e na verdade é uma transformação. Eu vejo como uma constante transformação, que a gente vai crescendo ao longo da nossa caminhada individual e também nessa relação, e é evidente que esse amor ele vai se transformando. Então, quanto que de repente a gente faz alguns combinados lá no início, e é importante a gente revisitar, inclusive, sobre essa intenção do que é o amor, como que estamos nesse momento. Então, acho que é um pouco das primeiras reflexões. Martine, quer seguir? É muito, muito legal, né? Continuando a nossa conversa dos bastidores, né? Eu penso que qualquer relação saudável, e aqui, claro, nós vamos falar um pouquinho, já que estamos falando de Jesus e Maria Madalena, qualquer relação saudável, né? Não precisa ser forçosamente só a amorosa ou afetiva, mas ela pressupõe
que, como bem disse a Vanessa, estejamos inteiros naquela relação. E para estar inteiros, nós temos que nos conhecer um pouco, para não dizer bastante. E, inclusive, porque geralmente escolhemos as nossas parcerias, né, as nossas alianças, que seja no trabalho com sócio, que seja no casamento, no namoro, nas amizades, nós vamos escolher pessoas espelhos, vamos colocar assim, pessoas que vão trazer para nós, muitas vezes, lugares que não queremos olhar dentro de nós, né? Ou que são pessoas, vamos combinar, para quem é casado, para quem é namorado, ou não é verdade que as pessoas mais íntimas conseguem apertar os nossos botões mais bizarros? Ou seja, aqueles que fazem, não, peraí, não pode ser assim, não pode apertar esse botão que eu saio fora da casinha, não pode fazer assim. Por quê? Porque eles estão ali para serem mestres, de alguma maneira, para que a cada vez nós cresçamos mais um pouco. Então, as relações, quaisquer elas que sejam, são sempre grandes oportunidades de crescermos. E como crescermos? Nós só conseguimos crescer quando nós saímos da zona de conforto, quando nós paramos de ficar naquela zona que, por mais desconfortável que seja, a gente conhece, então a gente fica. Ah, não tá legal, mas tudo bem, eu vou ficar ali. Ah, mas não tá bom, mas eu vou ficar ali. E a gente vai levando por anos, às vezes, dessa maneira. Por quê? Porque a gente só não quer fazer uma conversa difícil. E aqui a nossa provocação para todos que estão nos ouvindo é buscar essas conversas difíceis, buscar conhecer essas zonas desconfortáveis que moram dentro da gente e que as nossas relações nos mostram, para que sejamos cada vez mais inteiros e para que possamos efetivamente nos conhecer mais a fundo. A Vanessa colocou uma coisa no nosso conversa de bastidores, é que a grande maioria das vezes não se trata do outro, se trata de mim. Muitas vezes a gente fala assim, mas fulano isso, fulano aquilo. Peraí, mas se eu estou em relação com fulano, é de mim que se trata. Qual a minha parcela? Qual o meu lado? O que é que eu trago para esta relação? E o que acontece se eu mudar alguma coisa aqui ou acolá? Trazendo um pouquinho de Virginia Satir, para quem já fez um pouquinho de PNL, quais os meus significados? O que é amor para mim? Você sabe o que é amor na prática para você? Como que você se sente amado? Você sabe como que você se sente amado? Numa relação, o que o outro pode fazer para você se sentir amado? Não é o outro que tem que fazer para você se sentir amado, sem você avisar ao outro o que é que você gosta para ser amado, não é mesmo? Você precisa avisar o outro, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Se você simplesmente espera que ele tenha uma bola de cristal e diga para você, e que venha pronto para você aquilo que você precisa, não vai vir. Então, a nossa provocação aqui em tudo que a gente falou é justamente essa. Tanto da parte de Maria Madalena quanto da parte de Jesus, a gente estava até conversando um pouco antes, de tudo que nós ouvimos me veio um insight, que é assim, será que eles justamente não tinham essa relação privilegiada aos olhos dos outros apóstolos e até de Marta, porque eles conseguiam ir ali efetivamente para um lugar de conversas difíceis, de lugares desconfortáveis, de efetivamente se mostrar como são em essência e não em máscara? É uma pergunta que fica aí para todos vocês. É muito legal ali, porque tem vários trechos, né, Martine, que geram um certo ciúme nos apóstolos. Por que ele conversa mais com ela? Né? Ela escuta até o silêncio. Enfim, são vários os trechos. Por que ele apareceu primeiro para ela? Uhum. Então, assim, que relação era essa? Ontem a gente falou também do ato dela, quando ela percebe o que vai acontecer, né, até ali na Semana Santa, que ela vai ungir os pés de Cristo
Então, aquele amor também que incondicional, né, que a gente falou no nosso último encontro, aquele amor que entende o que vai acontecer, aquele amor que não tem apego, né? Então, amar independente de até da presença física, né, que é o que ela traz. E amar o outro, não a imagem que eu tenho dele, né? Sim. É amar o outro com tudo que vem, o pacote completo. Não amar o outro com as minhas lentes transformadoras ou com a minha vontade de transformar ou de deixá-lo de um jeito ou de outro para que ele se encaixe melhor a mim. E voltamos à questão, não se trata do outro, se trata de mim. Então, se algo não está bom, se algo não está conforme, se eu não consigo aceitar alguma coisa, não é o outro que tem que mudar, sou eu. E esse é o convite, de olhar sempre do meu prisma, do meu olhar, daquilo que eu posso transformar, mesmo porque não se muda ninguém, a não ser a si mesmo. Sim. E olhe lá, precisa de bastante vontade, disciplina, determinação, constância, coragem. Exatamente. Exatamente. E aí acho interessante trazer a questão da liberdade, que quando fala de seres inteiros e livres, o que é essa tal da liberdade? Quando que a gente de fato se torna livre? Livre no sentido de sermos aquilo que nascemos para ser. Sim. Nossa, Gi, veio um negócio aqui para mim agora muito louco. Muitas vezes, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Eu fico com receio de falar alguma coisa para o outro. Mas será que mesmo que eu tenho receio de falar para o outro, ou eu tenho receio de admitir para mim mesmo? Pronunciar. Na relação. Exatamente, pronunciar em voz alta não é para o outro. Me veio esse insight agora, o receio é para mim, não é verdade? Então eu não sou livre, não tem nada a ver com o outro. A liberdade tem a ver de eu me aceitar também, passa pelo me aceitar integralmente, não é verdade? Nossa, me veio isso assim. O verdadeiro amor passa por isso, né? A liberdade, ela é premissa, e a liberdade nesse sentido, né, que vocês trouxeram. Tem um autor, o David Deida, vou falar rapidinho aqui, que ele fala que ele classifica as relações em 3 níveis. O primeiro nível é aquela relação de que tem alguém que provê e alguém que se submete, né, que serve, né? Talvez se a gente olhar para os nossos antepassados, tudo, provavelmente isso era muito presente, né? E é presente hoje ainda também, né? O segundo nível é aquele que, quando teve aquele movimento até das mulheres, do feminino, é aquele nível que eu tentei me igualar, tentei ser igual, então virou até uma disputa, né? Então eu quero ser igual. E tem um outro nível que é exatamente esse que a gente está falando, é quando 2 liberdades se encontram, né? Que é bem do evangelho aqui do Felipe, que é quando a gente se encontra não pela nossa carência, mas pela nossa plenitude. Essa outra aliança, essa aliança que gera frutos, né? Quando a gente está na nossa plenitude, ou seja, que nós somos livres e que a gente se encontra. Então, são 2 liberdades, né, que se encontram. E aqui, assim, expandido não só para relações íntimas, mas eu acho que para todas as relações, né? O quanto que a gente, né, respeita a liberdade do outro e se respeita também, né? Muito bom. Vamos finalizando, então, por hoje. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Não, foi fundo aqui. Foi profundo, ficamos reflexivas. Ficamos reflexivas aqui também. Pessoal, muito obrigada pela companhia de mais um dia, e amanhã nós estamos finalizando.